Cidades do Paraná hoje tem a honra de entrevistar o deputado Adhemar Traiano, reeleito para o seu 9º mandato. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos receber. Bom dia, amigos Cidades do Paraná, desse programa que começa de uma forma inovadora, mostrando, enfim, as potencialidades do nosso Estado através da nossa TV Bandeirantes. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu começo lá atrás, vereador de Santo Antônio do Sudoeste, depois prefeito e hoje no seu 9º mandato para deputado. É uma trajetória de vida pública que já chega à casa dos 40 anos de mandato. Esta eleição é a 11ª eleição que eu disputo consecutivamente. Fui vereador de uma cidade de pequeno porte, que é Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira com a Argentina. Até 1985, esta cidade e as capitais não elegiam os seus prefeitos. Portanto, em 1982, eu fui eleito o vereador mais votado da história do município. Em 85, eu acabei disputando a primeira eleição de prefeito depois de 21 anos de ditadura, de prefeitos nomeados. Fui eleito prefeito com mais 12 prefeitos do Paraná, entre eles, à época, ou então, Requião, que foi governador do Paraná. Nós fizemos parte dos 13 pontos, as 13 cidades de fronteira e a capital do ex-governador e saudoso governador José Richa. E a partir daí tive um mandato de apenas 3 anos como prefeito, deixei a prefeitura, já me candidatei a deputado estadual, já estou concluindo o meu 4º mandato de presidente da Assembleia e 8º de deputado estadual, indo para o 9º mandato a partir do ano que vem. É uma trajetória de uma luta muito forte de sobrevivência política num momento tão difícil. E a gente precisa salientar que nessa trajetória, no governo Beto Richa, o senhor chegou a assumir interinamente o governo do Estado. Eu fui líder do governo Beto Richa durante 4 anos e presidente da Assembleia também durante 4 anos. E neste período, na ausência do governador, eu assumi o governo do Paraná por 3 vezes, interinamente, mas é algo que acrescenta o meu currículo de vida, ter sido governador por 3 vezes é uma honra, poucos chegam aonde a gente chegou. Presidente, a nova lei agora impede uma reeleição a mais do que 3 vezes para a presidência. O senhor ainda está apto a disputar a presidência da Assembleia no início dessa nova legislatura? Havia um questionamento que foi feito no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade ou não da reeleição num novo mandato. O Supremo já se posicionou em relação a isso e nos dá a condição de novamente pleitear a presidência da Assembleia na nova legislatura. A decisão do Supremo Tribunal nos permite poder ter uma eleição novamente no período legislativo. E aí ela não permite a reeleição. Eu poderia disputar ainda um outro cargo na estrutura da Assembleia, mas não uma presidência. Portanto, estou assegurado, pela determinação do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de disputar a próxima eleição de presidência. E que já posso afirmar com muita propriedade, 2 dias após o processo eleitoral, o governador nos convocou e já me deu a sua palavra para que eu possa continuar como presidente da Assembleia. É claro que é uma força extraordinária, mas eu preciso construir isso internamente também no Poder Legislativo. Com a não eleição do deputado Nelson Justus, o senhor hoje é o deputado mais antigo da casa? É exatamente isso. Nós éramos os 3 parlamentares com mais tempo de casa. Eu, o deputado Nelson Justus, e o deputado Plauto Miró Guimarães. Os 2 não se reelegeram, portanto, eu sou o decano. Eu vou cumprir meu 9º mandato de deputado estadual, seriam 36 anos de vida aqui dentro do Parlamento Estadual. Deputado, sobre isso que a gente está falando, a gente sabe que o brasileiro tem a mania de aposentar, às vezes, alguns políticos
pelo seu tempo de vida pública. E o senhor, na contramão disso, no seu 9º mandato, faz a sua maior votação, mais de 116 mil votos. O que o senhor atribui isso? Bom, até na campanha eleitoral, por inúmeras vezes, nas minhas falas com as lideranças, nos eventos públicos, eu afirmava, as pessoas às vezes me perguntavam, não está na hora de aposentar como político? E eu respondia da seguinte forma: eu tenho energia, tenho disposição, a idade para mim não pesa, porque eu, graças a Deus, tenho, apesar da idade, tenho uma jovialidade enorme, sempre pronto, sou o primeiro a chegar na Assembleia, acordo muito cedo e tenho um trabalho no municipalismo paranaense muito presente com recursos. E eu sempre afirmava aqui, só tem uma forma de me aposentar, quando o povo cansado de votar no deputado Traiano. E a resposta veio na urna. Eu fui o deputado, o 4º mais votado do Paraná e, portanto, quero crer que, no momento tão difícil da vida política brasileira, fazer uma votação expressiva é a resposta de trabalho, de cumplicidade com os compromissos que a gente assume no interior do Paraná, de respeitabilidade e de lealdade. Se há algo que eu carrego comigo como homem público, a principal virtude é ser leal. Leal a quem com quem você trabalha, governo, eu sou presidente da Assembleia, tenho uma lealdade enorme ao governador Ratinho, aos amigos deputados e cumprimento da palavra. São duas coisas vitais para a sobrevivência de um homem público: lealdade e cumprimento da palavra. E esta é a nossa característica nesse tempo em que estamos na vida pública. Deputado, sendo presidente da Assembleia, com todas as atribuições que tem, e aí o senhor, a gente sabe, um deputado municipalista, como conciliar isso? Como cuidar da importância, da relevância da presidência da Assembleia e também não esquecer a sua base política, sendo o senhor muito bem votado na região sudoeste, em Francisco Beltrão, talvez o senhor tenha sido recordista de votos? Na verdade, o sudoeste me consagrou como deputado estadual mais votado da história. Eu fiz 55.400 votos num colégio eleitoral muito pequeno. Nós chegamos à casa de 380 mil votos bons no sudoeste. E a conciliação é aquilo que eu falei aqui anteriormente, é essa disposição que eu tenho, de trabalho. Eu me dedico de corpo e alma àquilo que faço política por vocação, cuido da Assembleia como se fosse a nossa casa, os próprios deputados sabem, me conhecem, eu procuro prestigiá-los, eu sou um homem conciliador e me dedico aqui de segunda a quarta-feira à tarde, à noite, aqui da atividade parlamentar, e de quinta a sábado eu vou para o interior, eu rodo 2.500 quilômetros em média todas as semanas, visitando as bases, inaugurando obras, levando recursos. Então é uma vida dedicada à causa, de amor à vocação que você assume e de sacrifício familiar. Infelizmente a família é a que mais sofre, porque você tem que estar muito presente, a população te cobra, quer ver o político lá na sua base participando de eventos, se relacionando, interagindo. E eu procuro fazer isso ao longo de todo esse período em que estou na vida pública. A gente, em contato com alguns deputados que não são do seu partido, que inclusive são oposição ao governo do Estado, eles ressaltam essa sua maneira de agir, tratando a todos, sem distinção, tratando a todos com igualdade. Isso deve lhe facilitar, as eleições à presidência da mesa. Eu acredito que esse é a grande oportunidade que a gente tem de poder, enfim, buscar novamente a presidência. Eu, como já afirmei aqui, eu procuro agir como presidente da Assembleia como magistrado. Eu jamais vou trabalhar com o objetivo da perseguição, porque isso é uma marca terrível. Você tem que ter o teu adversário político e não o inimigo político, sabe? O adversário você convive, independente da sua posição política.
É assim que eu pauto e construo a nossa presidência da Assembleia ao longo em que aqui estou durante esses 8 anos. Eu gosto do respeito da oposição, porque mesmo em plenário eu procuro fazer valer a nossa Bíblia, que é o regimento interno. Se o parlamentar da oposição estiver assegurado o seu direito daquilo que estabelece o regimento, eu jamais vou mudar, né, a minha posição em relação às questões de ordens que são levantadas no plenário. Então é por isso que a gente goza desse respeito e eu não tenho a menor dúvida de que, novamente, já alicerçado pela força do governador, que me autorizou a trabalhar a nossa reeleição, pode ter certeza que nós vamos em frente, novamente, com a força de todos os deputados estaduais. Cidades do Paraná, vai um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar com o deputado Traiano sobre as cidades do Paraná, sobre a importância de um deputado atuante para ajudar os municípios. Continental Gastrobar, com chopp gelado, lanches, porções, feijoada na cumbuca e muito mais. Atendendo na rua Dr. Raul Carneiro Filho, 314, no Água Verde, em Curitiba. De terça a sexta, almoço e janta por R$ 39,90. Sábado e domingo, almoço e janta R$ 45,90 por pessoa. Venha conhecer Continental Gastrobar. Telefone 41 3352 3361. A Clínica Síria, especialista em otorrinolaringologia e ortodontia, disponibiliza aos clientes tratamentos para ronco, bruxismo, problemas de audição e doenças respiratórias, além do tratamento multidisciplinar da articulação temporomandibular, zumbido e tontura. A Clínica Síria também oferece o tratamento estético com botox, preenchimento facial, lentes de contato e implantes dentários. Psicologia, nutrição, estética corporal e terapia capilar. Agende sua consulta 41 3343 0101 ou pelo WhatsApp 98430 0101. Clínica Síria. Sua saúde em primeiro lugar. Cidades do Paraná está de volta e eu estou aqui na companhia. Essa é aquela entrevista que a gente marca na vida, né? 9 vezes deputado, sendo que na sua 9ª eleição tem praticamente os seus votos dobrados. Quantos votos o senhor fez, deputado, na última eleição? A última eleição eu cheguei a 43.600 votos. Foi a pior eleição da minha história, até pelo momento que nós vivemos, né? Havia aí um movimento nacional de renovação. E é claro que isso somou e pesou também na nossa caminhada política. Agora chegamos a 116.800 votos. Isso significa dizer que quase triplicamos nossos votos, né? E essa eleição, ela é a eleição da valorização do homem e do político com tradição, com história. Os votos realmente mostraram isso, né? Aqueles políticos que têm um trabalho intenso de compromissos com as suas bases, com o interior do Paraná, foram bem votados. Não temos muita surpresa, não. Então, o que aconteceu é que muitos daqueles que vieram na eleição passada, como profetas, falsos profetas, acabaram não se reelegendo. E a vez foi realmente dos políticos tradicionais. Deputado, o senhor que foi prefeito, sabe, a grande maioria das cidades paranaenses não se mantém com o orçamento que tem. E aí a importância e o valor de um deputado. Que trabalho que o senhor faz? Quantas cidades o senhor efetivamente representa, né, e ajuda? Bom, a pergunta é muito boa. Eu fui prefeito de uma cidade de apenas 20 mil habitantes. E os recursos são limitadíssimos, né? As cidades pequenas vivem de 2 receitas. Fundo de participação dos municípios, que é a somatória de todos os impostos federais numa divisão de um coeficiente para o município. E o ICMS. Então essas são as receitas.
E essas duas receitas, elas são suficientes para manter a folha de pagamento e muitas vezes o setor rodoviário da prefeitura. O resto, o prefeito tem que buscar na esfera estadual e federal. E aí, a importância da representatividade, de ter políticos com presença forte nas estruturas, tanto estadual quanto federal. Eu, nesse mandato, são 48 prefeitos que me delegaram a responsabilidade de defender os interesses seus dos municípios em todo o estado do Paraná. Então, além dos 48 municípios com prefeitos, eu atuo em mais 50 municípios com ex-prefeitos, vereadores e outras lideranças. Era uma área muito grande de atuação, né, que exigiu muito trabalho, muito desprendimento, para que a gente pudesse atingir o objetivo que atingimos de chegar a essa votação expressiva. Deputado, a próxima eleição, daqui a 4 anos, nós temos 4 vagas muito importantes. Governador, onde o atual governador Ratinho Júnior vai estar impedido de concorrer, vice-governador e 2 vagas para o Senado. O senhor, após 40 anos de vida legislativa, o senhor tem pretensão de pôr o seu nome para a análise do seu grupo político para um desses cargos? Bom, a pergunta ela é oportuna. Eu acho que na vida pública você não faz nada isoladamente. É tudo resultado de equipe, de grupo e do momento político, né? É lógico que tem outras pretensões. Pelo meu histórico de vida pública, acredito que a gente já pode se credenciar a um salto maior, né? Mas eu não trabalho com a possibilidade momentânea, porque o tempo é muito longo e a política é muito dinâmica, vai depender do momento, né? Mas assim, é lógico que a gente almeja estar numa eleição majoritária, esse desejo, e eu vou tentar, claro, ao longo de todo esse período, construir essa possibilidade. Mas sempre é fundamental que a gente goze desse prestígio e da respeitabilidade perante os partidos políticos e o grupo que hoje a gente pertence. O governador Ratinho encerra o seu mandato, né, o seu segundo mandato. É um homem que tem a possibilidade enorme e se credencia para postular, na minha visão, por ser uma referência nova na vida política brasileira, pelo resultado da eleição do Paraná, ele tem potencial para buscar a possibilidade da presidência da República. Eu acho que pela vez única e histórica do Paraná, nós teremos um nome com essa potencialidade. Restam aí a possibilidade, né, de um nome para governador, para vice, ou a própria disputa do Senado. Eu me coloco na condição de um postulante. Não posso deixar de me manifestar nesse momento em relação a isso. Mas é muito cedo para qualquer avaliação, né, sobre isso, mas claro que a vida política que eu construí me dá a condição de também trabalhar nesse sentido. O senhor falou da sua votação na região sudoeste e uma votação que só a votação que o senhor teve na região sudoeste já lhe seria suficiente para eleger deputado estadual. O senhor se sente numa responsabilidade maior com essa região? Porque eu acho que o político, ele tem essa troca com o eleitor, né, do eu ajudo e tenho o voto retribuído. Existe isso, deputado? Existe sim, e principalmente por uma razão. O sudoeste do Paraná, pela sua tradição histórica de lutas homéricas que aconteceram na Revolução de 57, na reforma democrática que aconteceu, da titularidade das posses, né, onde nós enfrentamos lá um movimento, um levante nacional pela posse das terras, ela tem uma consciência política muito aguçada. O sudoeste do Paraná, eu, assim, sem demérito a outras regiões, mas é a região que tem a melhor consciência política do Paraná. Exige muito dos seus políticos. Tanto é que a representatividade do sudoeste, ela sempre atinge a casa de quase 12% das vagas existentes como deputado estadual. Nós sempre estamos aqui em torno de 6 deputados estaduais. É uma representatividade muito forte, é fruto exatamente desta consciência política. O eleitor do sudoeste vota na gente do sudoeste.
ele não abre portas para que alguém possa, enfim, buscar uma votação expressiva. Fazem votos mais limitados. E, além do Sudoeste, é claro que a gente avança em outras regiões. Então, isso faz a diferença. A cobrança é muito forte da população do Sudoeste. Os prefeitos não se contentam com pouca coisa. E é lógico que eu fui eleito, né, já com 20% das urnas apuradas, já estava eleito deputado estadual. O Sudoeste me deu a votação muito superior àquilo que eu precisava para a minha eleição, porque com 40 mil votos eu já estava eleito, mas eu fiz 55.400 e tantos votos no Sudoeste. Então a nossa responsabilidade, ela aumenta e cada dia que passa a exigência é maior pelos benefícios para a região. Deputado, vou lhe fazer uma pergunta que com certeza difícil para que o senhor busque na memória, mas se hoje a sua vida pública acabasse, o senhor com certeza será lembrado pelo quê? Qual obra que o senhor fala? Essa eu me orgulho, essa eu ponho o neto no colo e digo, foi o vô que fez. Olha, aí é uma pergunta que talvez eu pudesse trabalhar, né, de várias formas. Se eu for pensar pontualmente, né, em questões regionais e locais, eu tenho uma grande obra na cidade de Francisco Beltrão, onde eu nasci e eu vivenciei, né, dramas das enchentes do Rio Marrecas. Nós construímos uma obra lá que ainda não está na sua fase final, falta muito pouco, um canal com um túnel de 1,2 km na rocha, que corta a cidade no Parque de Exposição, e mais um canal de 700 metros, com 12 metros de profundidade, onde o Rio Marrecas vai desaguar nesse canal e jogar a água a 2 quilômetros para baixo, evitando as enchentes. Ainda hoje, como o canal, né, a obra não está concretizada e temos um problema muito grande de enxurradas, nós estamos vivendo hoje um problema sério em Beltrão, no dia de hoje, com uma chuva intensa que ainda está alagando grande parte da cidade. Mas nós vamos resolver isso. Então, pontualmente, para mim, é a principal obra que nós viabilizamos hoje na ordem de quase 70 milhões de reais. E também levar para o Sudoeste do Paraná o curso de medicina, né, estadual da Universidade Estadual em Francisco Beltrão. E aqui no estado do Paraná, eu tive prejuízo eleitoral, mas não tenho nenhuma preocupação. Nós vivemos o pior momento da história do Paraná, quando a invasão da Assembleia. Era necessário nós fazermos as mudanças que o Paraná tanto exigia, né, a reforma e o ajuste fiscal. O Paraná, no segundo governo do Beto Richa, estava na situação falimentar, como todos os estados. E aquele momento exigiu muita responsabilidade de nossa parte, como presidente da Assembleia, em votarmos, né, medidas duras que nos custou o voto. Mas o político tem que ter coragem, não pode se acovardar. E isso beneficiou o Estado estar na situação financeira que vive hoje, né? À época, a maioria dos estados não pagava folha de pagamento e nós, com aquilo, conseguimos, enfim, sanear as finanças do estado do Paraná e que hoje nós vivemos numa situação extremamente confortável. E qual a obra que o senhor não fez? Se parasse hoje, qual a sua frustração, se é que o senhor tem, depois de tanto sucesso na vida pública? Olha, eu não tenho frustração, porque não penso pelo lado negativo. Tudo aquilo que a gente sonhou e os prefeitos nos trouxeram como prioridade para os seus municípios, nas bases das quais eu represento, todas elas foram realizadas. Portanto, eu não guardo, né, frustração nenhuma. Eu sou um político que durmo bem, acordo bem, trabalho sempre pensando no lado positivo, olhando para frente e nunca para trás. O retrovisor, para mim, só serve para monitorar a possibilidade de acompanhar um veículo, né, que está, enfim, lá na nossa retaguarda. Mas na vida política, não. Eu penso sempre de uma forma futurista, planejando coisas novas que possam, enfim, beneficiar os paranaenses. É dessa forma que eu pauto a nossa vida pública e assim que eu me tornei um homem bem-sucedido no estado do Paraná.
Mesmo sendo dono de uma das canetas mais poderosas do estado, eu vou agora, no momento mágico, lhe dar a caneta do governador e o senhor tem 5 minutos para assinar uma grande obra ou um grande projeto. Qual seria? Olha, eu acho que o Paraná caminha no sentido de ter obras estruturais de infraestrutura que elas vão colocar o estado na vanguarda. E o governador está nessa linha. Independe da caneta do deputado Traiano, porque eu também pensaria dessa forma. Duplicar as estradas do Paraná, com tarifas condizentes, sem prejuízo ao setor produtivo do estado do Paraná. Isso é vital. Nós não vamos atrair novos investimentos sem preparar o estado com infraestrutura. O Porto de Paranaguá já está numa situação de vanguarda. E a nossa ferrovia, ela é vital para o desenvolvimento do estado. E caminha-se para esse objetivo, né? O governador já está trabalhando, é o seu projeto de governo, e eu, se eu fosse governador, a minha visão seria exatamente nesta linha de raciocínio. Nós temos hoje um estado com maior produção agrícola de todo o país, e, portanto, precisamos criar a infraestrutura para escoar essa produção, fazer com que aquilo que nós produzimos possa ser industrializado aqui no estado. Mas o fundamental é também termos a estrutura para mandar isso para outros países do mundo. E o Paraná está sendo preparado para isso. Esta é a minha visão. Visão inovadora, de vanguarda e de construir um estado que realmente seja respeitado em todo o mundo. Deputado, eu queria agradecer muito, principalmente o senhor dispor do seu tempo aqui, num dia que não tem sessão na Assembleia, quer dizer, o deputado fica mesmo cuidando da casa, a gente está vivenciando isso, e ele não está indo para o seu 9º mandato à toa, não triplicou a sua votação à toa, a gente acompanha o trabalho municipalista que o deputado Adhemar Traiano desenvolve, além de cuidar muito bem da Assembleia Legislativa, tanto que tem a sua reeleição já assegurada. Essa é uma aposta que você pode fazer e não tenha dúvidas que você não perde. Queria agradecer sua presença, deixar os microfones do Cidade do Paraná sempre abertos e vamos aí combinar para fazer esse programa com os prefeitos da sua base. Eu que agradeço a oportunidade que a Band me dá, através do programa Cidades. É um orgulho poder estar participando, reafirmando o nosso compromisso para com o Estado. Isso é fundamental. Primeiro, não pensar na individualidade do deputado Traiano, pelo contrário, eu sempre tive essa visão de unidade, de harmonia, de grupo. Como presidente da Assembleia, trabalhei de forma muito intensa no sentido de construir a harmonia entre os poderes constituídos do Estado. E o Paraná, hoje, é um Estado que tem um olhar clínico diferenciado por parte da União em função desta harmonia que nós construímos aqui, todos, né, trabalhando com um único objetivo, que é fortalecer o nosso Estado. Os poderes constituídos dão exemplo ao Brasil, enquanto outros estados, a briga é permanente, aqui não. Aqui há uma unidade, né, as forças convergem sempre para um único objetivo, que é para o bem do Estado do Paraná. Muito obrigado e um abraço a todos os paranaenses. Cidades do Paraná está chegando ao fim. Esse é um programa que, com certeza, daqui muito tempo eu vou me orgulhar de ter feito, porque eu estou ao lado aqui de um dos grandes políticos do Estado do Paraná. Sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser.